Olá, vamos direto ao ponto hoje. Mergulhar na Holanda do finalzinho do século XVI, começo do XVII. Opa, vamos lá. Uma época, assim, fervilhante, né? Muitas mudanças, conflitos religiosos, um caldeirão mesmo. E é bem nesse cenário que a gente encontra Jacó Armínio, Jacob Hermansson, o nome original. Exato. E a nossa conversa aqui se baseia numa biografia bem detalhada sobre ele. Nasceu por volta de 1560, né? Isso. E o objetivo é tentar entender como ele saiu de uma infância, nossa, super difícil, Extremamente trágica, né? para se tornar essa figura central num debate teológico que, balançou as bases do calvinismo da época. Principalmente a questão da predestinação. É uma trajetória impressionante. A infância dele, como você disse, órfão de pai e depois perdeu a mãe e os irmãos. A cidade dele foi destruída pela violência religiosa. Imagina começar a vida assim. Pesado demais. Mas ele teve apoio, né? Teve mentores importantes. Sim, primeiro um clérigo, Theodorus Emilius, que era simpático à reforma, e depois um matemático, Rudolf Snellius. Foi Snellius que o levou para a Universidade de Leiden. Ah, Leiden. Lá ele estudou artes, teologia e já começou a ter contato com umas ideias mais críticas ao calvinismo, mais rígido, né? Tinha um professor Colman. Isso, Johann Kollmann, que já levantava algumas questões. E Armínio não parou por aí, né? Foi estudar fora. Foi para Genebra, justamente Genebra, o coração do calvinismo. Estudou com Theodor Beza. O sucessor direto de Calvino. É uma ironia interessante pensando no que veio depois. Totalmente. E ele foi reconhecido lá, academicamente falando, mesmo usando uns métodos meio controversos para a época, os métodos ramistas, sabe? Uma forma mais lógica de organizar o pensamento. Que alguns viam como afronte à filosofia aristotélica, né? Exatamente. E tem aquela história que ele recusou um doutorado em Basileia. Dizem que por humildade. Um traço que parece marcar a vida dele. Bom, depois dessa formação toda, ele volta para a Holanda. Vira pastor em Amsterdã, ali por 1588. E parece que foi um pastor muito dedicado. A fonte fala do cuidado dele com os doentes, inclusive durante uma epidemia de peste em 1602. Ele arriscou a própria vida. E se casou com Lisbeth Real, o que o conectou com a elite reformada da cidade. Uma posição de certo destaque. Sim, e foi justamente nesse período como pastor que a semente da controvérsia começou a brotar. Como assim? Ele foi escolhido para refutar um sujeito chamado Dirk Cornier, que criticava a doutrina da predestinação. Só que olha que coisa! Ele foi estudar para refutar e... Sabe, o supralapsarianismo do Beza, a ideia de que Deus decidiu quem salvar e quem condenar antes mesmo de criar o mundo ou da queda de Adão. Entendi. Ao invés de refutar, ele começou a repensar. E isso deve ter aparecido nas pregações dele, né? Com certeza. As pregações sobre a carta aos Romanos, capítulos 7 e 9 especialmente, começaram a gerar burburinho, questionamentos, sabe? Imagino. Desconfiança dos colegas, das autoridades da igreja. Exato. E essa tensão toda acabou levando ele para a Universidade de Leiden de novo, mas agora como professor de teologia, em 1603. Talvez achassem que na academia o debate ficaria mais contido. Pode ser, mas foi lá que o confronto ficou aberto, principalmente com outro professor, Franciscus Gomarus. Ah, o famoso Gomarus. Qual era a grande diferença entre eles? Gomarus era da linha dura calvinista? Sim, totalmente. Gomarus defendia a eleição incondicional, bem rígida. Deus escolheu quem salvar e ponto final, sem levar em conta fé prevista ou qualquer coisa humana. E Armínio? Qual era a posição dele nesse ponto? Então, Armínio começou a argumentar diferente. Ele dizia que a graça de Deus sim é necessária, é o primeiro passo, e é oferecida a todos para possibilitar a fé. Mas essa graça não seria irresistível. Ah, então haveria uma participação humana. A vontade coopera com a graça. Isso. Ele não negava a soberania de Deus de forma alguma, mas ele dava um peso à resposta humana. A fé vem pela graça, é sustentada pela graça, mas a pessoa precisa aceitar, não resistir a essa graça. Um equilíbrio bem delicado. Imagina as acusações. Nossa, sim, a principal era de pelagianismo, aquela ideia de que o ser humano pode se salvar sozinho sem precisar da graça. Que era uma heresia antiga, né? Exato.
Mas Armínio negava isso veementemente. Ele dizia que estava dentro da tradição reformada, só queria entender melhor, usando a escritura e a razão. Ele buscava honrar tanto a Deus quanto a responsabilidade humana que ele via na Bíblia. E ele defendeu essas ideias até o fim da vida, né? Mesmo doente. Até o fim. Apresentou suas ideias para as autoridades, debateu, morreu em Leiden, em 1609. Mas a história, claro, não parou ali. Não mesmo. Os discípulos dele continuaram. Sim, os remonstrantes. Eles formalizaram os pontos principais nos 5 artigos da Remonstrância. Era basicamente um resumo das objeções deles à doutrina calvinista mais estrita sobre a salvação. E esses artigos foram levados a um grande sínodo, certo? O Sínodo de Dort. Exatamente. E em Dort, a posição arminiana foi rejeitada. Condenada, na verdade. O Sínodo reafirmou a doutrina calvinista ortodoxa e os arminianos foram marginalizados na Holanda por um tempo. Então, para a gente amarrar aqui, Armínio foi essa figura que surgiu de um contexto super adverso Sim, e levantou questões muito profundas sobre graça, eleição, liberdade humana, tudo isso dentro da própria tradição reformada. Não era um ataque de fora. exatamente. Ele se via como um reformado buscando clareza. E o mais interessante é que, mesmo com a condenação em Dort, as ideias dele não sumiram. Não, né? Elas ressurgiram. Sim, e tiveram uma influência enorme em outros movimentos. O metodismo de John Wesley, por exemplo, bebeu muito do arminianismo e até hoje influencia muitas vertentes do cristianismo que dão mais ênfase à resposta livre da fé humana. O que nos deixa como uma reflexão final, talvez, essa tensão que o Armínio explorou tão a fundo. Entre a soberania de Deus e a resposta humana. Isso. Parece que é uma tensão que nunca se resolve completamente, né? Continua sendo um ponto de debate, de reflexão teológica e até existencial para muita gente, até hoje. Sem dúvida, uma questão que atravessa os séculos